Olá, 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 tudo bom? Eu sou a Ellen Tachiro, esse daqui é o canal do Espaço Clássico São Paulo. Antes de eu começar, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Depois que assistir o vídeo, deixa o seu like. Todos os meses nós vamos ter um balé do mês, onde será colocado 3 versões diferentes desse balé e nós teremos toda uma programação baseada nesse balé. Então, um dos programas falando sobre o histórico desse balé. Depois, nós vamos ter falando sobre um dos grandes bailarinos que faz parte de alguma das versões famosas. Depois, nós vamos ter um dançarelando sobre o balé, que sou eu contando histórias, peculiaridades e dando as minhas impressões sobre as versões apresentadas, ok? Então, hoje é o nosso dançarelando sobre o balé Aniuta. Antes de eu começar, se inscreve e depois deixa o seu like. Muito bem, muito bem, muito bem. Aniuta, um balé que quando a gente pesquisou pelo nosso Instagram, que é o Instagram Balé Espaço Clássico, SP, 100% das pessoas não conheciam esse balé. E é muito normal. Esse balé não é conhecido no Ocidente, não é muito conhecido no Ocidente. Não encontrei histórico de nenhuma companhia do Ocidente dançando o balé Aniuta. Na verdade, eu encontrei. Na escola do Bolshoi aqui no Brasil, o padedê de Aniuta sendo dançado em gala, alguma coisa assim. Mas a montagem do balé completa eu não consegui identificar em nenhuma companhia no Ocidente, tá? Até porque ele tem muito do perfil soviético, né? Ele tem muito desse perfil russo. O balé Aniuta, ele é baseado num conto do Chekhov, e em 1982, como a gente já falou no vídeo anterior, o Vladimir Vassiliev transformou ele num balé para televisão. Em 1982, o Vassiliev, que era o primeiro bailarino do Bolshoi, e a mulher dele, Yekaterina Maximova, que era também a primeira bailarina estrela do Bolshoi, foi quem trabalhou nessa versão. Eles fizeram uma versão para TV que ela não é chapada, né? Não é aquela versão em 2Ds, né? Não, é uma versão que você tem cenário, não é aquele cenário chapado. Você não tem só o ângulo parado, a câmera parada gravando aquilo. Você tem closes, você tem cortes, você tem profundidade, né? Para televisão. Enfim, tudo que a gente faz para televisão. E não um balé chapado no teatro italiano, né? Teatro italiano é aquele que é teatro, cortina e plateia. E eles fez um bom sucesso, tal. Em 1986, ele resolveu que isso seria levado para o teatro. E Aniuta, embora ele seja um balé que estreou no Bolshoi, na verdade ele não estreou no Bolshoi. Na verdade, ele estreou em janeiro de 1986, depois dessa versão televisiva, ele estreou em 1986 no Teatro San Carlo, lá em Nápoles, na Itália, tá? Ele foi convidado para fazer um balé lá e ele conseguiu o que também achei um pouco difícil, né? Ele traduziu, ele conseguiu passar a versão televisiva para a versão teatral. E a versão teatral, ela chapa um pouco, né? Porque aquela coisa assim, ele não tem a possibilidade de dar um close, de mostrar o clima do momento, mas ele passou muito bem, tá? Inclusive, coreograficamente, a versão televisiva não tem diferença nenhuma para a versão teatral. Outra curiosidade de Aniuta é que as 3 versões que eu coloquei aqui, mas eu vou falar depois de novo que tem uma 4ª versão no YouTube, não no nosso, mas tem uma 4ª versão, são coreograficamente idênticas.
tá? Não há. Por quê? Porque é um balé relativamente novo, um balé de 82. Por quê? Porque o coreógrafo não morreu. Então, quer dizer, não tem, né? Igual o Balanchine, você não mexe na obra do Balanchine. Balanchine tá lá, tá registrado, tá diferente dos outros balés que a gente perdeu muitos registros. Esse tem todo o registro dele, então não há diferenças na coreografia. Ele é um balé absurdamente dramático, tá? Embora ele não seja uma tragédia. Agora, o que acontece? O Vassiliev, quando ele resolveu fazer a versão dele, né, lá em 1982, ele pensava o quê? Em levar a dramaticidade que a dança constrói para a TV com cenas alternativas. Depois ele falou assim: nossa, o que eu fiz aqui na tela ficou intraduzível para o meio do teatro, então aquilo ali ficou meio que guardado. Foi um baita sucesso na TV. E aí, quando ele recebeu esse convite, essa encomenda, ele acabou conseguindo transpor o que ele fez nas telas da televisão para o teatro, e eu achei que o resultado é bem satisfatório. O que me faz gostar mais da versão televisiva, porque a que nós colocamos aqui no nosso canal é a versão televisiva, o que faz me gostar mais daquela versão é a pessoa que interpreta a Nyuta, né? E os closes que dá para você ver a dramaticidade da bailarina. Mas não que as outras versões me desagradem, é que tem 3, né? E eu vou ter que chegar num momento do vídeo que alguém vai falar: Ellen, qual você gostou mais? Eu gostei mais da versão de 1982, mas não por ela ser televisiva, mas sim por causa da interpretação da Maximova, até porque o balé foi feito para ela, né? Então, não tem como, não tem como. Inclusive, tem uma coisa que depois no episódio do bailarino do mês vai ser sobre a Ekaterina Maximova. Tem uma coisa muito importante. A Maximova sofreu um acidente gravíssimo em 1985. Ela teve um problema seríssimo, inclusive esse acidente, fez com que ela não pudesse mais ter filhos. E ela ficou um ano, só de cama ela ficou um ano, enfim, foi uma tragédia na vida dela, e ela superou. Mas claro que isso teve um preço para ela, né? Só que ela, embora algumas capacidades, algumas questões físicas tenham ficado diminuídas, a interpretação dela, quando ela voltou para os palcos, a forma de consumir os personagens, de passar isso para o público, melhorou muito, muito. Então, essa obra, Nyuta, ela bebe direto na fonte dessa atriz que a Maximova se tornou depois desse acidente, né? Então, são as primeiras impressões. Nós temos aqui no nosso canal do YouTube 3 versões de Anyuta. Então, eu vou colocar o dedinho aqui ou aqui e vai aparecer. A primeira versão é com a Bashkir State Ballet. Essa versão é do ano de 2018. Também é na Rússia, Bashkir. Inclusive, Bashkir, deixa eu falar só uma coisinha. O nome da escola do teatro, o teatro de Bashkir, ele tem a escola de balé. E a escola se chama Nureyev, Rudolf Nureyev. Por quê? Porque foi ali que Nureyev começou a fazer balé, tá? Antigamente se chamava Ópera de Ufa. Ou Ufa. Mas agora ela voltou a ter o nome original, que é Bashkir. E a escola de balé desse teatro se chama Rudolf Nureyev, em homenagem ao Nureyev, que começou as aulas de balé dele lá antes de ir para São Petersburgo e prestar a escola do Vaganova, né? Então foi lá. Muito bem, depois desse... no elenco nós temos como Anyuta, Valéria Isaeva. Depois como Piotr Leonchevich,
É a única vez que, dos três, é o único que não é o Vassiliev, ó. Então, como Piotr Leontievich, nós temos o Vyacheslav Zurlavlev. Vamos colocar, olha aqui. Vyacheslav Zurlavlev. Escreve aqui, ó. Vyacheslav Zurlavlev. Ele. Depois nós temos como o Modest Alexeyevich Andrei Brinstev. Andrei Brinstev, como o Modeste. Depois nós temos como o Artinov, o Rustam Ishkakov. Rustam, não Ruslan, Rustam Ishkakov. Depois, por fim, como estudante, nós temos Sergei Bikbulatov. Bikbulatov. Difícil, né? A excelência, eu não consegui o nome de quem tá fazendo a excelência aqui, tá? Não consegui. Então, esse é o elenco que faz no Bashkir State Ballet. Depois, nós temos o Ópera de Perm, o The Perm State Ballet. Esta versão é de 2020. E nós temos como Anyuta uma mongol, né? Uma bailarina mongol, nascida na Mongólia, que é Bulgan Hentsesendorf. Bulgan Hentsesendorf. Bulgan. Houve uma reportagem uma época atrás sobre os 5 grandes bailarinos que estão fazendo sucesso na Rússia atualmente e não são russos. Então tem a Mayna Garrincha, a bonitinha brasileira, esqueci o nome dela, Amanda Gomes. Tem um italiano, que acho que tá no Bolshoi, e tem essa Bulgan, que ela é mongol. E eles estão fazendo, tem mais um que eu esqueci. Mas eu só sei que ela tá nos top 5 de gringos que estão fazendo sucesso na Rússia. Então, nós temos ela no papel de Anyuta. Depois nós temos Vladimir Vassiliev como Piotr Leontievich. Depois nós temos Alexander Taranov no papel de Modest Alexeyevich. Depois nós temos Marat Fedeyev como Artinov. E depois nós temos Kirill Makurin como estudante. E por fim, nós temos German Starikov como sua excelência. Então, essa aqui é a companhia The Perm State Ballet. Último elenco que eu vou falar para vocês é a companhia do Bolshoi, né, que fez essa versão televisiva de 1982, que tem, eu já falei no outro vídeo, no primeiro, a Yekaterina Maximova, como Anyuta, o Vladimir Vassiliev como Piotr Leontievich, o Gali Abaidulov, de novo, porque eu só erro esse nome, Gali Abaidulov, acertei, Abaidulov, como Modest Alexeyevich. Depois nós temos o John Markovsky como Artinov, Marat Dalkaev como estudante e Anatoly Grindin como sua excelência. Então, esses são os elencos desses 3 que você vai assistir aqui. Lembrando que tem uma versão em 2 vídeos do Bolshoi de 2012 no teatro, tá? Eu não coloquei porque a qualidade não é boa, tá bom? Já falei para vocês que a Anyuta é uma adaptação para o ballet do livro
Anna on the Neck, do Anton Chekhov. Esse conto ele foi publicado em 22 de outubro de 1895 e depois ele foi publicado no volume número 9 da compilação de obra desse autor, tá? Foi feita uma compilação das obras do Chekhov e ele tá no volume número 9. Aí agora vem uma das opiniões de críticos sobre a Maximova, que fala que a Maximova criou, sem o menor indício de exagero, uma imagem humanizada da personagem, conferindo uma entonação verdadeira tchecoviana à sua Nyuta. Ela conseguiu criar, no começo, uma imagem frágil, cativante, sem exageros, e depois ela conseguiu muito bem mostrar a transformação da Nyuta naquela mulher que se tornou deslumbrada com tudo que a beleza dela lhe trouxe. E eu concordo, a Maximova tá perfeita na interpretação, tá? Eu nunca vi a peça de teatro, nunca assisti peça sobre isso. Tem o filme, que tá em russo, eu tô tentando achar ele legendado para poder comparar. Mas eu assisti essas 3 versões que estão aqui no nosso canal de YouTube e sem a menor sombra de dúvida, para mim, a Maximova é a melhor. E assim, a Maximova, ela tem uma coisa que ela tem um físico que ainda é muito bom para a contemporaneidade. Diferente de uma Maia Plisetskaya, que você assiste ela dançando, uma Alice Alonso, que elas são artisticamente impecáveis, muito melhor do que as bailarinas de hoje, mas fisicamente não são tão boas quanto os físicos de hoje, porque houve uma evolução técnica dos físicos, tá? Inclusive, eu sou da turma, eu sou saudosista, eu acho que a gente precisa de mais bailarina interpretativa como Dona Margot Fonteyn e menos bailarina acrobática como a gente tem agora aos montes, sem citar nomes. E eu achei que assim, a interpretação dela foi das 3 que eu assisti, das 4 inclusive, né? Foi a melhor, tá? A melhor até porque o balé foi feito para ela. E o Piotr Leontievich, eu vi 3 pessoas fazendo. Eu vi o Vassiliev fazendo 2 vezes, que é no Pearl e na obra original. Vi o rapaz do Bashkin e vi um outro fazendo no Bolshoi, que agora eu não me lembro o nome, nessa versão de 2012. E claro, melhor fazendo quem foi? O Vassiliev. Inclusive o menino do Bashkin tá com uma peruca, tá envelhecido, ele ficou meio caricato, não gostei não, né? E outra coisa, né? A obra, o papel que o seu Vassiliev faz para você, ainda mais criado para ele, precisa de muito para poder fazer. Vassiliev é um grande nome, né? Não morreu, é um dos grandes da história do balé. Então, inclusive esse balé, a Nyuta, ele traz o seguinte, que foi a grande prova do Vassiliev como ator, ele se demonstrando como um grande ator, não só como um grande partner ou como um grande bailarino, mas sim como um ator. Porque o negócio é o seguinte, tem que tomar cuidado, porque principalmente que tem cenas onde o Piotr, ele tá bêbado, e você não pode cair no maneirismo, você não pode fazer isso de forma caricata, tá? Você tem que mostrar um homem dentro da coisa pequena dele. Em russo eles têm um termo que é o homem pequeno, o homem, sabe, medíocre, o homem, aquela coisa ali. E ele conseguiu muito bem deixar claro, né, o estereótipo do homem magoado, perdido, falido, alcoólatra, mas sem cair no maneirismo. Eu gosto muito dessa interpretação.
o rapaz do baixo que ficou meio palhacinho, meio engraçadinho. E não é. Tem a parte um pouco mais felizinha, né? Que tem um momentinho que ele brinca com as crianças, mais a hora do baile, mas que ele tá alcoolizado lá. Mas não pode ser caricato, né? Ele não foi. O outro rapaz do baixo que eu achei um pouco caricato. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre o que o Vassiliev falou, né? Quando ele foi chamado. Na verdade, assim, quando ele leu, tudo começou assim. Quando ele leu essa obra, ele já imaginou ela em dança, tá? Ele viu que a obra, ela tinha um ritmo, uma tensão que levaria a um balé. E aí ele precisava, claro, de uma música, porque na cabeça dele ele tinha música, ele tinha ruídos, ele tinha momentos de silêncio, e aí ele precisava conseguir, ele sabia que aquilo dava um balé, mas ele precisava imaginar aquilo numa forma coreografada. E aí, quando ele ouviu a música do Valery, que é o músico Gavrilin, ele falou, porque quem escolheu esse músico não foi o Vassiliev. Porque eles falaram, tá, nós vamos fazer um balé, vamos fazer a Nyuta, beleza. Com essa história para televisão, tarará, precisamos de uma música. E aí o Alexander Belinsky, que foi o diretor televisivo do balé, apresentou a música do Valery Gavrilin para ele. E aí ele falou, sim, me estimulou, é isso, é a combinação perfeita. Para mim, ele falou assim, foi aí, e realmente, eu acho a música excelente, a música super combina com o balé, ela não é uma música enfadonha, eu não achei enfadonha, tá? Eu gostei bastante da música, porque tem uns balés russos que a música é dureza, eles têm, né? Mas eu gostei muito das músicas de Anyuta. E aí o terceiro elemento, né? Porque eu tinha o Vassiliev com o Belinsky, que eram os produtores, e o Vassiliev o coreógrafo. Tinha o músico, o Valery, e tinha a terceira pessoa que teve soluções ótimas na produção. Então temos a Bela, designer, né, que fez cenografia e tal, Bela Manevich. Então eles encontraram a designer, a Bela Manevich, que compôs toda a cenografia. E o que acontece? Se a equipe trabalhando junto, os produtores, coreógrafo, músico, cenógrafo, olha, essa cenógrafa, né, essa equipe toda reunida, eles tinham em mente o seguinte, que eles queriam buscar clareza e simplicidade. É isso que eu vi no balé também, eu achei. O balé é claro, simples e eu entendi a história, né? Porque o meu primeiro contato com a obra foi assistindo o balé. Eu tava num determinado momento mexendo lá, a Nyuta. Tava em russo, inclusive, em cirílico, né? Eu não sabia nem o que significava Nyuta. Na verdade, eu vi em cirílico. E eu comecei a assisti o balé inteiro. Gostei. Não sabia o nome de ninguém, mas entendi a história. Aí eu fiz um copia e cole. Joguei no tradutor. E aí eu vi que era o balé Anyuta. E eu vi a versão televisiva a primeira vez. E aquilo ficou em mim. E ele ficou um balé... eles não estavam querendo ser inovadores. Eles, na verdade, eles estavam querendo pegar aquela velha e sagrada fórmula. Um balé narrativo, começo, meio e fim, a história é essa e acabou, né? E eu acho que eles conseguiram. Eu gosto muito desse balé. Eu gosto muito, 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 tá? Como personagens, eu já falei na apresentação, né? Quem era a Nyuta, o Piotr, falei sobre os irmãos. Eu acho que se você quiser, vai lá assistir, ó. Falando sobre o libreto, tá aqui, ó, vai aparecer aqui, ó. Assiste lá, que aí também vai fazer mais sentido você assistir esse dançarelando, tá? Já falei lá, eu falo sobre o libreto, não vou contar a história aqui,
Repito, deve ter aparecido já aí. Nós vamos falar algumas curiosidades sobre o balé. Exatamente a data da estreia dele, que foi 21 de janeiro de 1986, no Teatro San Carlo, lá em Nápoles, na Itália, tá? Depois é que ele estreou, em 1986, em julho, em julho, acho que foi, no Bolshoi, né? Mas, ó, teve o quê? Uns 6 meses de... Deixa eu ver aqui. Mentira, não foi julho, não. Né? Ele estreou em maio, dia 30. Então, ele estreou em janeiro em Nápoles e em maio lá na Rússia, lá no Bolshoi. E aí, algumas coisas sobre o balé, né? Umas curiosidades. A música do Balé Aniuta não foi uma música composta para o Balé Aniuta. A música do Valery, ele na verdade pegou, o Vassiliev, assim que ouviu algumas músicas, gostou, se entusiasmou, chamou o Valery para trabalhar na trilha sonora. Então ele começou a pegar vários temas, várias músicas dele para juntar, arranjar. Eu não sou uma especialista em música, mas o que ele pegou, vários temas dele, deve ter feito um rearranjo, uma reorganização e transformou na obra, né? Ele, por exemplo, pegou, ele tinha a música que é da hora que o pessoal tá trabalhando na oficina, que na versão televisiva eles estão na mesa, que tem os pezinhos, na versão de teatro eles estão de conjuntinhos verdes, tal, todos com a mesma roupa, era uma música isolada. Tem a tarantela, né? E assim, sabe aquela... Tem um balé que eu falo pra todo mundo que pra mim não existe a coreografia separada da música, que é o Grand Pas de Pássaro Azul. Eu só consigo imaginar aquela música com aquela coreografia, e eu só consigo imaginar aquela coreografia com aquela música. A Nilta é esse caso, porque depois da estreia, as pessoas que assistiram, que trabalharam, os críticos lá da Rússia, falam que o Aniuta é uma rara história onde a música e a coreografia são perfeitas uma para outra. Elas se tornaram inseparáveis. Agora, o que é mais raro ainda é porque essa música não foi feita para um balé. E eu não sei se foi a orquestração que foi feita ou a forma coreográfica que o Vassiliev abordou o tema musical, mas nossa, e a tarantela eu assisti muito, a tarantela eu gostei muito, que é a Nilta dançando sozinha no baile, e realmente eu não imagino outras coisas do que aqueles trabalhos sobre a ponta que ela faz. Eu gostei muito. Reitero, é uma história triste, mas não é uma tragédia, tá? E outra coisa, uma peculiaridade, não confundir o balé Aniuta com a ópera Aniuta. A ópera Aniuta, a história é outra, porque é uma ópera de 1772, que foi a primeira ópera escrita em língua russa e que narra a história da Aniuta, que era uma moça que foi criada como uma camponesa e se descobre que na verdade ela tinha origem nobre e ela no meio do caminho está apaixonada por um nobre, e quando se descobre que ela, embora tenha sido criada com esses camponeses, ela era de origem nobre, ela pode casar com esse nobre e todo mundo é feliz para sempre. Não é esta Aniuta ópera uma coisa, Aniuta o balé baseado no conto do Chekhov outra, tá? Eu encontrei a Aniuta fazendo parte do repertório da Samara Ballet, que também é na Rússia, do Bashkir, do Ópera de Perl e do Bolshoi, tá? Eu encontrei pelo menos nessas 4 companhias. O Balé Aniuta faz parte do seu repertório recente,
Você vê que as duas versões que eu coloquei aqui, uma é de 2018 e outra é de 2020, tá bom? Então são coisas bem próximas. A Anitta, a melhor Anitta para mim é a Maximova, sem a menor sombra de dúvida. O Vassiliev é um excelente ator e a performance dele, tanto na versão televisiva de 82, quanto na versão dele no teatro em 2020, né? Olha a diferença, né? O que são 30 e picos anos. A vitalidade com a qual ele desempenha os papéis é a mesma, tá? É incrível, eu gostei muito mesmo. O melhor cenário para o balé seria aquele cenário do filme, né? O mobília, tarará, seria o melhor. Mas no teatro não dá. Não dá. Impossível repetir aquela cenografia no teatro. Então, o melhor cenário das três obras ficou o cenário do Ópera de Pern, porque eu acho que o Ópera de Pern tem um pouquinho mais de dinheiro, porque o cenário do Bashkir, tadinho, é bem pobrinho. É bem pobrinho, tá? Outra coisa é que o melhor Modesto Alexievich é o Gali Abaidulov do Bolshoi, que é o primeiro que faz a interpretação. O segundo melhor, para mim, então, o primeiro é o Modesto. E o segundo melhor foi o Andrei, do Ópera de Bashkir. Eu gostei bastante dele, mais do que o menino do Ópera de Pern. Inclusive, eu achei o Ópera de Pern mais sujo, sabe? Com menos requintes. Eu achei mais bagunça, tipo, vamos nos reunir, montar. Eu não gostei muito, assim, do corpo de baile, da unidade. E embora a menina que faz a Anitta, ela é muito boa, muito interpretativa. Tem uns bracinhos lá que eu não gosto, umas coisas meio russa véia, mas eu gostei bastante dela. O que não me agrada são algumas coisas, questões técnicas mesmo, sabe? De pé, de braço dela. E a Maximova é impecável, ela era tecnicamente muito boa. E juntou a interpretação. Então, a Bulgan é o que não me agradou. E assim, é a única não russa fazendo o papel, tá? Porque a menina do Bolshoi que eu vi de 2012 era russa, Maximova russa, a Isaeva russa. Então, a não russa é a única que foi mais. Ela é artisticamente bonita, mas tem uns braços esquisitos, umas coisas que eu não gosto, uns exageros que não me agradou. A versão do filme, a versão de 1982, tem uma duração de 1h07, tá? A versão do Ópera de Bashkir tem 1h50. Por quê? Porque tem umas coisinhas a mais, tem começo, tem aplausos, tem créditos. E a versão do Ópera de Pern tem 2h40, por quê? Porque tem entrevistas do Vassiliev no meio, porque tem depoimentos no meio, então é meio que tem umas coisas documentais ali, tá? Meio que documentário. E a última coisa que eu vou dizer para vocês é que há essa versão do Ballet Bolshoi no teatro do Anitta em 2 partes, que tá no YouTube. Eu só não tenho ela aqui no canal porque a qualidade da gravação é muito ruim e aí não dá, fica bem a calhar. Então aqui está o meu dançarelando sobre o Ballet Anitta. Gostei bastante dessa tragédia, dessa tristeza, dessa história triste. Não é uma tragédia, é uma história triste. Por quê? Porque é triste, né? Ver o pai no final ser despejado, tarará. Mas é um ballet que eu gostei bastante. Existem trechos dentro dele que são bem usáveis, utilizáveis para uma gala, alguma coisa assim, como a tarantela que a Anitta dança. O padedê, inclusive, tem no YouTube uma versão
da Maximova dançando o padedê do estudante, só o padedê, com o Vassiliev, tá? Tem. Os conjuntos do começo, tem umas coisas bacanas, o figurino é lindo, né? O figurino é muito bonito, todas as versões dos figurinos são muito parecidos, tenho bastante respeito à obra, é uma obra muito jovem, é uma obra que eu gostei bastante e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seus comentários aqui, curte, né? Dá o seu joinha, compartilha, passa esse link para outras pessoas, se inscreve no canal para a gente poder crescer e produzir mais trabalho, porque esse pouquinho que vem aqui para vocês demora quase um mês para ficar pronto entre pesquisas de imagem, tá bom? Super beijo!